Amém. Amém. Glória a Deus. Mais um culto, mais uma reunião. E agora nós acabamos de cantar sobre a rua de cruz. Levar a nossa cruz até por um por outro altar. Você crê que ele vive? Amém. Amém. Com certeza ele está aqui. Ele está aqui conosco. Como nós cantamos. E ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Eu estava conversando com a irmã Tânia a respeito de. Eu falei, irmã, outro dia nós celebramos a Santa Ceia, já estamos de novo. É como o tempo está passando, é como abrir e fechar de olho, você vai falar para o Senhor. É como abrir e fechar de olho que a trombeta vai tocar. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz que aquele povo estava no Egito e o Senhor falou para que eles se preparassem para partir. Eles tinham que estar preparados primeiro, mas já preparado, vestido para partir. Assim também é a palavra do Senhor para a gente, para estarmos preparados para o que é vir. Noé pregou 130 anos para aquele povo, 130 anos, e o povo dizendo que ele era maluco, e ele foi pregando, foi falando, e foi construindo a arca. Vai chover, o pessoal dizia que era maluco. É como nós falamos, o Senhor vai voltar, e ele disse que nós somos malucos. Mas até que um dia começou a chover, lembraram, correram para a arca, mas a arca foi fechada por fora. A igreja do Senhor é a arca. Nós estamos pregando, estamos falando, mas será um dia assim como vai ser tomada a igreja. E aquele povo barulhento, que somos nós que eles falam, não vai ver mais. Eles vão procurar por nós. E já estaremos na glória. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu gostaria de pedir os irmãos, para aqueles que têm sua Bíblia, o smartphone, para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Amém, meus queridos? A partir do verso 13. Glória a Deus. A palavra aqui, para mim, está a multiplicação dos pães e peixes. É uma passagem muito conhecida de nós, não é? Foi a primeira transformação, multiplicação, diga, que Deus efetuou. Transformou pão e peixe. Mas essa passagem também, aqui nos evangelhos, os evangelhos são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos, cada um fala, nesse mesmo texto, tem falado no evangelho de Mateus, de Marcos e de João. A mesma história, só que diferente interpretação. Mateus, ele pregava e trouxe a pregação para os judeus. Ele começa com a genealogia de Jesus, para dizer que Jesus é aquele Messias, é o rei que fora profetizado por Isaías e Miqueias. Já Marcos tem a outra interpretação, e João. Desses 4 evangelistas, dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, 2, Mateus e João, foram discípulos de Jesus, andaram com Jesus. Marcos e Lucas, Marcos foi discípulo com Pedro, e Lucas era médico e era grego, ele andava com Paulo. Então a gente vê que os evangelhos podem se diferenciar de um para o outro, porque Mateus viu, presenciou os milagres de Jesus. É diferente você presenciar e explicar que uma pessoa contar a você e você relatar. Amém? Aqui então vamos no 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé dele a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E
E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, disse: não é mistério que vão, dá-lhe voz de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-me aqui. Tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partindo o pão, deu ao discípulo, e os discípulos à multidão. Comeram, todos se saciaram, levaram os pedaços e sobejaram 12 cestos. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor e amado Pai, Senhor, está aqui a tua palavra, Senhor, foi ministrada. Aqui está teu céu, Senhor. Usa-me conforme o teu querer, Senhor, para falar através de mim para a tua igreja. Amém. Eu não quero falar nada de mim mesmo, Senhor, mas sim do seu Santo Espírito. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Onde Jesus andava, sempre tinha multidões, aquilo não era novidade. Onde Jesus pregava, onde ele passava, acompanhava sempre multidões. Seus discípulos estavam acostumados com Jesus curando, fazendo várias coisas. A multidão não era novidade. Mas a palavra diz que Jesus, ouvindo isso, o que foi que Jesus ouviu? A palavra de Deus diz que, aqui no 14, ouvindo Jesus que João Batista fora preso e morto, o ministério de João Batista se encerrou. João Batista é aquele que foi profetizado por Isaías: voz que clama no deserto, que veio preparar o terreno para o Senhor. Além de ser profeta, João Batista também era primo de Jesus, mais velho que Jesus 6 vezes. Ele era filho de Isabel e do profeta Zacarias, do sacerdote Zacarias. E Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo visitou Maria e disse que ela ia conceber pela obra do Espírito Santo, falou também para ela que Isabel, sua prima, estava grávida. Então, o nascimento de Jesus, de João Batista, foram 2 milagres. Nós sabemos que Maria era virgem, estava desposada de um homem de Judá, que era José, era jovem. Isabel, esposa de Zacarias, é normal um casal ter filhos? Normal se Isabel fosse jovem, Isabel já era avançada de idade. Tudo bem, podia ser avançada de idade, mas podia ter filho. Mas Isabel era estéril desde a sua mocidade. E o anjo apareceu a Zacarias no templo e falou que ele ia ter um filho, ia se chamar João. E ele perguntou: como assim? A diferença entre Maria e Zacarias, o mesmo anjo falou, Maria creu no anjo, falou: olha, faça conforme a vontade do Senhor, eu creio naquilo. E Zacarias falou: mas como assim? Muitas vezes Deus fala para fazer alguma coisa para mim, para você, e a gente fica pensando nas nossas capacidades. Mas quem sou eu? Não sou capaz disso, daquilo. Mas não é com a sua capacidade, não é com a minha capacidade. Ele é que capacita, que nos capacita. Por isso Zacarias ficou mudo, porque não creu. E o anjo falou: eu sou Gabriel, que atendo lá no templo de Deus. Mas porque não creste em mim, ficarás mudo. João cresceu no deserto. João foi separado do ventre da mãe dele. João era nazireu, ou seja, separado. Houve 3 nazireus na
Bíblia: Golias, Samuel e João Batista. A característica do nazireu era não beber bebidas fortes e ter o cabelo curto. Eu não poderia ser. Eu consumi bebidas fortes e não tenho cabelo. Mas Jesus me alcançou e misericórdia dele. Então, ele era separado. Diziam que ele vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, vestia uma roupa bonita, roupa com pelo de camelo, João Batista. Por que João Batista foi preso? Por que João Batista foi morto? Ele pregava a verdade. Engraçado. Pregar a verdade, você é perseguido, porque a verdade liberta. E quem é a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra verdade, não há outro caminho. E a própria vida, Jesus, a própria vida. Os maiorais foram perguntar a João: quem és tu? És tu Elias? Ele disse: não. És tu algum dos profetas? Ele: não. És o Cristo? Não sou. Ele podia ser: não, podia ser, não. Se calhar eu sou, nem sei. Ele: não. Porque eu batizo com água. Mas há um que é antes de mim e vem. Engraçado, não é que pode falar? Eu só disse: cara, não. Vem um que é antes de mim e depois de mim, que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. João, as multidões iam a João no deserto e perguntavam o que deveria fazer. João pregava: arrependei-vos, que ia chegar o reino de Deus. Ele estava preparando o terreno para o Messias, que era Jesus. Sendo primos, eles não se conheciam. Mas João, assim que viu Jesus, que vinha para ele batizar, ele reconheceu Jesus. Por que ele reconheceu Jesus? Porque a palavra dele diz que quando a sua mãe, Isabel, estava grávida dele com 6 meses, Maria, a mãe de Jesus, foi visitá-lo. Assim que ela chegou e clamou: Isabel! Isabel disse que a criança mexeu no ventre dela, foi cheio do Espírito Santo. E dessa vez que Jesus foi criado, não foram criados juntos, quando ele viu Jesus, ele sentiu mesmo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus foi para ele batizar. Você vem ali para batizar, Jesus. Passamos tudo para cumprir o que foi escrito. E ele batizou Jesus. Assim que ele batizou Jesus, desceu uma forma corpórea do Espírito Santo sobre ele. E uma voz dizendo: esse é meu filho amado, meu povo. Glórias a Deus. A palavra de Deus, aqui, Jesus, não sei, poderia ter esquecido, mas a obra de Deus não pode parar. O inimigo, todos aqueles acharam que acabou, João Batista morreu, acabou com a pregação. João Batista morreu porque falou a verdade. Porque o rei Herodes, o rei pode muitas coisas, mas não pode tudo. Tinha mulheres, podia ter outras mulheres, ter concubinas, podia ter tudo. Mas o que Herodes fez? Tomou a sua cunhada, Herodias, mulher do seu irmão Filipe. João Batista podia ficar calado, né? Não me meter nisso, não. Mas não, ele falou. Não tinha lícito possuir a mulher do seu irmão. Falou com o rei, mexeu com autoridade. O rei mandou prender. Mas a mulher, Herodias, ficou com raiva dele, que foi ele chamando ele. Descobriu, ele falou do adultério. Os irmãos conhecem a história, que depois João Batista foi morto, cortaram a cabeça.
Mas aqui, Jesus retirou-se. Jesus queria um pouco sair dali, com o barco, a palavra dele. Mas a multidão, sabendo onde ele estava, seguiu, foram a pé. Porque onde Jesus estava, eles iam procurar. Jesus queria, estava no monte, eles iam. Onde Jesus estava, eles iam atrás de Jesus. Jesus saindo aqui, podia falar, manda eles embora, não. Jesus os viu, aqui fala no 14, Jesus saindo, viu uma grande multidão e se possuiu de compaixão para com ela e curou os enfermos. Jesus viu, Jesus tem compaixão de nós. Ele cura nossas feridas. Ele ouve a nossa oração. Ele se compara com nós. Amém? E ele teve pena daquela, ele pregou para aquele pessoal, pregou para aquela multidão. A multidão, meus amigos, muitas vezes, essa multidão, como outras multidões que acompanhavam Jesus, não era homogênea, ou seja, não tinha no mesmo propósito, era heterogênea. O que eu quero dizer com isso? Cada um buscava o seu bem. Dentre essas, tinha os enfermos que procuravam a cura física, os aleijados, os coxos, os leprosos. Havia aqueles que procuravam a cura espirituais, os endemoniados, os possessos. Havia aqueles que eram simplesmente curiosos, iam lá para ver se Jesus fazia isso mesmo, se era isso mesmo que falava. E havia aqueles que criam, os crentes como nós, criam Jesus. Todos tinham procurado alguma coisa com Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus estava pregando e um certo homem da sinagoga foi ter com ele, disse que a filha estava doente para morrer. E ele falou, vou na sua casa, já era. E que Jesus indo à casa de Jairo, a multidão estava ali sufocando Jesus para aqui, para lá, Jesus andando, pessoas empurrando. Mas de repente Jesus parou e disse, alguém me tocou. Estranho, né? A multidão apertando você daqui dali, aqui para diz, alguém tocou. Mexe, mas como se diz, alguém me tocou? O senhor está coberto de multidão aqui? Não, alguém me tocou. Parou. Por quê? Porque houve um toque diferente. Eu senti um toque e ele disse, de mim saiu virtude. Porque houve um toque pela fé. Uma mulher, o fluxo de sangue, nós conhecemos a história, tocou em Jesus pela fé. Quando ele falou, alguém me tocou, ela falou. Quem era ela? Ela era excluída da sociedade. Não poderia estar com o seu familiar, não podia ter convívio, porque ela era afastada, porque era imunda, considerada imunda. Mesmo se alguém descobrisse que ela estava ali no meio daquela multidão, ela poderia ser apedrejada e morta, porque assim era a lei. Ela creu e tocou Jesus pela fé, foi curada. A palavra de Deus também diz que Jesus estava passando por Jericó. Jericó, até hoje, os judeus não passam por ele. Porque Jericó foi aquela cidade que Josué cercou e destruiu as muralhas. E Josué falou, nunca mais essa cidade será reconstruída. Toda vez que alguém é amaldiçoado, como Josué amaldiçoou, ninguém podia fazer. Mas ali, naquela cidade, passou o que era maior que Josué. Jesus, o Messias. E tinha uma multidão com ele, uma multidão muito grande. Havia um cego à beira do caminho e ouviu o barulho. Jesus. No meio daquela multidão, só o cego chegou pela fé. E ele era o Messias. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia
no meio daquela multidão, um servo enxergou o sobrenatural, espiritual, e viu que aquele era o Messias falado. Jesus parou no meio daquela multidão, porque ele chamou. Muitos falam, podem falar Jorge, pode ter muitos Jorge, mas fala Jorge, filho despedido, sou eu. E aquele servo Bartimeu fez o chamado messiânico: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus parou quando chamava. Aqui Jesus viu a multidão, teve compaixão por os enfermos. Os discípulos falaram: Jesus, olha, está ficando tarde. Aquele é erro. Eu não vi nenhum texto por aqui, nenhum sangue, nenhum livro. Eu vi nenhum supermercado aqui que esse pessoal comprar alguma coisa para comer. Estão preocupados, é normal. O pessoal todo. A palavra diz que tinha 5 mil, não era 10, 20, 100, 5 mil entre homens, mulheres e crianças. Como é que nós vamos fazer? A resposta de Jesus é uma resposta: dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Mas como assim dá-lhe voz de comer? O que é que tens aí? Nós só temos 5 peixes, 2 pãozinhos. Aquela multidão estava faminta. Aí fora uma multidão faminta da palavra do Senhor. E ele essa noite fala conosco: dai vós de comer o pão da vida que é Ele. Dai vós de comer. E segundo Reis, capítulo 4, do 1 a 2, o profeta Eliseu estava e veio uma mulher falar: profeta, o meu marido era teu servo e servia a Deus e morreu. E o profeta: diz-me o que eu posso fazer por ti. A mulher falou: olha, meu marido morreu, o que sustentava, aproveitou, e agora? Eu tenho 2 filhos, e os credores estão querendo pegar os filhos, levar como escravo. Aquele homem, a Bíblia não diz como ele se endividou, mas não foi o homem do bar buscar porque ele bebia a cerveja, o cigarro, não. O fato de nós sermos filhos do Senhor, às vezes temos problemas. Deus falou que nós íamos aflições, mas para ter bom ânimo. O fato de nós sermos cristãos, não estamos livres das tempestades. E Eliseu perguntou àquela mulher: o que tu tens? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Na sua mão, uma botija de azeite, não é nada. Na sua mão, 5 pães, 2 peixinhos, não é nada. Mas na mão do homem de Deus, ela falou assim: tome vasilhas e não poucas. Vá, feche a porta e enche. Aquela mulher, o marido morreu, os 2 filhos iam ser levados. Já a viúva era muito problema. Agora aqueles filhos era a esperança dela, a esperança de ela, da velhice dela, que iam cuidar dela. Aquela esperança quase estava perdida. Vá e tome vasilhas e não fogo. Imagine se aquela mulher tivesse dado um testemunho, quem ia emprestar vasilha? Por isso nós temos que ter um testemunho, para que possamos, na hora de uma aflição, pelo menos uma vasilha mesmo de emprestar. Senão, tirasse batista numa porta: ah, você não vai prestar nada, você é isso. O bom testemunho da gente conta muito. Você já pensou? Pegue vasilha e não poucas. E ela foi, e a palavra de Deus que o homem
Enquanto ela tinha o azeite no bolo. Enquanto você tiver o azeite vai jorrar. Porque o Deus provedor, aquele que provê, Ele está aqui essa noite. Eu não sei como você chegou, não sei como você passou essa semana, não sei como está a sua vida, não sei o que você precisa, mas aquele que sabe todas as coisas, aquele que sonda o coração, Ele está aqui para derramar o azeite e o bálsamo. Se você precisa de uma porta de emprego, que Deus te abre. Se você precisa de saúde, Ele cura. Não há nada possível para Ele. Os discípulos estavam acostumados a Jesus curar cegos, coxo andar. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho no casamento. Eles viram Jesus fazer isso, mas e agora? Jesus, são 5.000 pessoas, 5 pãezinhos, 5 pães e 2 peixinhos. E agora? O Deus da provisão, da multiplicação. Ele pegou aqueles pães, levantou ao Pai e agradeceu. Nós temos que aprender algumas lições aqui. Jesus mandou eles ficarem mediando uma para a outra. Jesus falou com eles: manda sentar, dividiu em vários grupos. Assim é você, quando Jesus falar: Senhor, manda alguém falar com esse povo aí fora. Ele falou: não, manda você falar. Mas como eu vou falar? Você não vai falar com todo mundo. Você vai com o vizinho. Ah, mas eu não sei falar inglês. Fala, gosto de Deus, fala. Fala. Abra a boca que ele vai colocar as palavras certas. Muitas vezes eu falo também, falo pessoas, veja, mas nós não sabemos falar inglês, não agimos tanta desculpa. E ele está falando: é você que vai fazer. Fale. Fale. Não para todos, fale para um, para dois. Ele dividiu, Jesus dividiu eles todos ali sentados na relva. E o milagre, eles sentaram, Jesus cortou o pão, 5.000 pessoas, homens e homens, mulheres, crianças. Que glorioso, não é? Se vê um Deus tão maravilhoso, provedor, que provê, que se entristece. Nós estamos aqui com a mesa, com a Santa Ceia. A última ceia, Jesus teve com os seus, queria dar com os seus discípulos. Ele sabendo que era bem chegar a sua hora. Mas ele não se preocupou com ele próprio. Ele se preocupou com os discípulos que estavam tristes. A mesa pronta, tudo. Jesus veste o Rei da Glória, cinge de uma toalha. Pega uma bacia com água. O Deus Todo-Poderoso, aquele sem mácula, sem pecado, aquele que a cruz não era para ele, a cruz era nossa. Se humilhou como servo e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro falou: meus pés você não vai lavar. Pedro, se não lava os teus pés, tu não tem comunhão. Porque as mesas daquele tempo não eram como nós sentávamos. Eles sentavam e colocavam os cotovelos e ficavam de lado. E ficava o outro do lado dele. E os pés sujos. É por isso que tinha que ser lavado os pés. E quem fazia esse trabalho era um servo, mais humilde. Jesus se fez servo. Ele
se preocupou, Ele se preocupa conosco. Essa comunhão, essa nova aliança. Ele veio para os seus, mas os seus receberam. Por isso nós fazemos parte dessa nova aliança. Glória a Deus. A pergunta é: quem somos nós? Antes somos não. Somos crentes, os que estão atrás da bênção, no trabalho, ou somos verdadeiros adoradores? Porque Ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele está buscando os verdadeiros adoradores. Você pode ver um Deus Todo-Poderoso falar: olha, você falou, achei o servo Davi. Um Deus te procurando. Quem somos nós para Ele procurar? Quem sou eu, quem você, Benizio de Jacó, para que Ele cuide, que Ele se importe? Muitas vezes nós pensamos: Deus não se importa comigo, eu tenho uma promessa que não se cumpriu. Quando Isaías profetizou sobre Jesus, passaram-se 700 anos até a promessa cumprida. Não desanime, irmão, minha irmã. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é Deus. Amém? Possamos hoje refletir: quem somos nós, multidão? Nós viemos da casa do Senhor para adorar, ou atrás de Deus que só procura, só que abre portas? Quem somos nós? Amém? Que Deus abençoe. Amém?